Olá, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Conecta. Hoje a nossa conversa é sobre o sono, a importância, principalmente na pandemia, que muita gente pode até estar meditando, estar com tempo, mas olha, a maioria das pessoas que eu estou conversando estão trabalhando mais. Será que a gente está reservando um tempo necessário para dormir bem, para ter uma boa saúde? Essa é a nossa conversa de hoje com a Andrea Bacelar. A Andrea Bacelar é neurologista, já está aí com a gente e é presidente da Associação Brasileira do Sono. Muito obrigado por nos atender, Andrea. Obrigada eu, Jeremias. Espero ajudar a população. Pois é, você sabe que eu estava vendo um pouco, lendo sobre isso, e tem dados muito interessantes e, olha, de realmente da gente ficar preocupado, né? Eu estava lendo, por exemplo, implicações do sono, desde a testosterona no homem quando não dorme bem, né? Problemas com Alzheimer que pode subir lá, exigir lá na frente. Então eu queria saber da senhora a importância do sono. O que a senhora é neurologista, né? O que os neurônios fazem quando a gente dorme? Então, o sono é um fenômeno biológico fundamental, né? A gente não pode fazer greve de sono. O nosso cérebro vai nos colocar para dormir para proteção de estruturas nobres. A gente precisa desse tempo que existe uma desconexão de algumas partes e conexão de outras durante o sono, para que a gente se restaure para o dia seguinte. E quando eu falo restaurar, eu não estou falando só estar alerta, não estar sonolento, estar atento, não estar, enfim, com dificuldade cognitiva. Eu estou falando de todos os sistemas do corpo, né? Cardiovascular, respiratório, imunidade, a parte renal, a parte muscular, para a gente ter vigor físico, até para uma atividade física. Então, o sono, durante o sono, essas são as funções, a gente já sabe muitas funções do sono. Então, conservar a energia, né, um metabolismo anabólico, produção de hormônios para o sono, para que a gente passe pelas fases profundas, fases importantes do sono. É um momento de consolidação da memória. Então não adianta dormir pouco, dormir menos, porque se eu durmo menos na noite anterior, no dia seguinte eu não estou alerta, atento o suficiente para adquirir novas informações. E o contrário também é verdadeiro. Se eu adquiro a informação e na noite seguinte eu não durmo um tempo total adequado, eu não vou consolidar aquela nova informação para poder evocá-la, discuti-la num dia seguinte. Então, o sono é fundamental. A senhora puxou um tema aí a respeito do aprendizado. Eu vi e queria saber se isso é verdade, né? Que tanto para a gente despertar bem depois de um sono, você aprende melhor. A gente até tem essa percepção de manhãzinha, assim, parece que você começa a ler, parece que, né, no final do dia você já está meio cansado. E tanto para a questão de você repetir algum aprendizado antes de dormir, porque o seu cérebro ele vai ficar com as últimas impressões antes de você dormir e você sedimenta aquele aprendizado. Isso é verdade? Não tem a ver com o horário que você vai aprender. Na verdade, tem a ver com cronotipo. Existem pessoas que são matutinas e existem pessoas que são vespertinas. O que quer dizer isso? O funcionamento biológico, mental e físico vão acontecer na parte da manhã para as pessoas matutinas de uma maneira mais intensa, mais potente. E para as pessoas vespertinas, isso vai acontecendo no final da tarde, à noite. São aquelas pessoas que eu crio, eu trabalho, eu produzo, eu funciono melhor à noite. Então, o que a gente deve fazer é respeitar o nosso cronotipo. Eu sou matutino? Ok, eu vou acordar cedo e vou tentar fazer as minhas maiores tarefas que me exijam mais concentração, ou se eu, por exemplo, faço atividade física ou trabalho com atividade física, vou fazê-la mais pela manhã, porque é o momento do meu maior vigor físico e mental. Então, esta é a finalidade. E aí, o tempo de sono também a gente tem que respeitar. Agora, na pandemia, as pessoas também, muitos estão trabalhando mais e muitos estão dormindo mais também. Porque o maior Uhum. problema de sono
era a privação de sono. Quantos de nós não escutamos? Não tenho tempo, me falta tempo. O tempo era um problema. E aí o tempo fez o quê? Debitou sono de nós. Então as pessoas iam dormir cada vez mais tarde e acordavam cada vez mais cedo. Agora, nesse momento que nos foi dado tempo, né? A gente foi obrigado a dar uma desacelerada, ficar em casa, a gente acabou dormindo mais. Mas também o que aconteceu? Se eu sou um vespertino extremo, ou seja, eu prefiro dormir na madrugada. Muitas pessoas estão trocando o dia pela noite. Estão indo dormir lá para 5 horas, amanhecendo, e acordando à tarde. Isto também não é bom. A gente tem que obedecer um ritmo, ok, eu funciono mais à noite, mas não vire à noite. Por quê? Porque existem hormônios que são circadianos, que não são dependentes do sono ou da vigília. Ou seja, tem hormônio que vai ser produzido somente na hora que eu dormir. Se eu dormir de dia, de tarde, eu vou produzir de tarde. Agora, existem hormônios que são produzidos de manhã, durante o sol, à noite, no escuro. Então, independem da nossa vontade. Então, muitas pessoas que estão indo dormir 5, 6 horas da manhã, os seus hormônios produtores de alerta, de vigília, de temperatura do corpo, também vão começar a serem produzidos nesse horário. Então, é uma discrepância. É o que acontece, por exemplo, nos trabalhadores em turno, aquelas pessoas que trabalham à noite e vão dormir durante o dia. Isso é um grande desafio, isso é insalubre, a gente sabe que dormir as mesmas 7, 8 horas durante o dia não é igual do que dormir no período escuro. A gente está conversando com a Andréa Bacelar, neurologista e presidente da Associação Brasileira do Sono, para falar sobre o sono principalmente agora, durante a pandemia. Doutora, eu queria saber assim, se o preparativo, eu já li, por exemplo, que talvez seja até bom fazer um ritual antes de dormir, né? Ir diminuindo a luz, né? E se preparar. Tem gente que fala até em colocar o relógio não só para despertar, mas o relógio para ir dormir. 10h30, então bota o relógio, opa, hora de dormir. Então eu queria saber assim, qual é a importância de durante o dia a gente fazer talvez esse ritual durante o dia todo, assim, ter pensamentos, porque se você tem alguma coisa que agrava muito o seu dia, isso pode refletir, né? Qual é na vigília, o que a gente tem que estar atento para depois, no final do dia, ou na hora que você desejar, ter um bom sono? Olha, Jeremias, isso é uma ótima pergunta. Isso, inclusive, faz parte dos tratamentos para pessoas que têm dificuldade para dormir, para pessoas que têm transtornos da insônia. O nosso sono da noite já vai depender do horário que a gente acorda e do que a gente faz durante o dia. Por exemplo, a gente tem que ter regularidade no horário de despertar. Então, aquela pessoa que dormiu mais tarde ou que dormiu mal aquela noite, então eu vou compensar no período da manhã. Isso já é um erro, porque a gente dorme, das funções que geram sono é acúmulo de vigília, é tempo acordado. Então a gente tem que gastar esse tempo. Se eu acordo às 6, mas nesse dia eu levantei às 10, logicamente 10 horas da noite eu só tenho 12 horas de vigília, então eu não vou ter sono. Então uma das coisas é acordar no mesmo horário. A outra questão é que, dependendo do que a gente faça, de como a gente age, de como a gente divide as nossas tarefas durante o dia, automaticamente teremos um sono melhor ou pior. Por isso a nossa preocupação, pessoas que têm problema do sono, têm que ser regradas, ou seja, horários de alimentação devem ser regulares. Tomar sol, quer dizer, tomar sol pela manhã é muito bem-vindo. Pessoas que tomam sol à tardinha e já são de dormirem mais tarde, vão arrastar mais ainda esse sono, então devem evitar. E o contrário é verdadeiro, aquelas pessoas mais idosas, aquelas pessoas que têm problemas já cognitivos, né, as síndromes demenciais, né, familiares que têm alguém com algum transtorno desse na família, o sol à tardinha é benéfico. Por quê? Porque esses indivíduos tendem a dormir 6 horas da tarde, 6 horas, 8, 7 horas da noite já estarem dormindo. Então, tomar sol nesse horário é interessante, porque eu vou arrastar um pouquinho esse sono. Então, isso é um fator. A outra questão é dividir
as 24 horas em 3 turnos. Então, a cada 8, eu tenho 8 horas para fazer as coisas. 8 horas para dormir, 8 horas para produzir e 8 horas para ter lazer. E aí no lazer a gente inclui televisão, série, exercício físico, umas saídas, na medida do possível agora na pandemia. As outras 8 horas estão relacionadas à produtividade. Então, se eu estudo, se eu tenho uma vida acadêmica, se eu tenho que ler, ou se eu tenho que trabalhar, se eu estou em home office, também são 8 horas, gente, não são 12 horas, 16 horas. Existem pessoas que estão trabalhando muito mais em casa, porque na casa eu não tenho aquela questão, acabou o tempo, eu vou bater o meu ponto, eu vou pegar o trânsito, eu tenho que sair para pegar meu filho. Não tenho nada disso. Então eu posso continuar estendendo. Isso não é bom para a saúde. Como você falou, Jeremias, o sono, a gente precisa desacelerar próximo, umas 2 horas antes de dormir. Eu já devo ter me alimentado, eu já devo ter tomado banho, eu já devo estar com menos luminosidade, porque um hormônio que promove sono, que é a melatonina, ela só é produzida no escuro. E o que está acontecendo na pandemia? A gente nem pega sol, claridade, então a gente fica aqui, acordei, mas está claro, mas não está muito claro. E à noite a gente acende as luzes, continua produzindo, e também não está escuro o suficiente. Então é muito importante a gente continuar sincronizando o sono e à noite também ficar mais na penumbra. Aí vem os eletrônicos, né? Nós estamos, que bom que existe a tecnologia, que bom que a gente pode se conectar com o mundo, pode trabalhar, pode estudar. Foi um benefício que a gente teve, ver pessoas, conversar com pessoas, né? Pessoas que querem ver seus netos, podem ver pelo telefone. Enfim, então isso foi muito bom. Por outro lado, essa luminosidade desta tela à noite faz com que iniba pela retina a produção da nossa melatonina, que é o hormônio que promove o sono. Quando a gente tem esse escuro, a gente começa a produzir a melatonina. No momento em que essa luminosidade permanece, o nosso cérebro entende. É dia, não é hora de parar, não é hora de desacelerar. Então a gente precisa ter essa disciplina e começar a eliminar, a diminuir esses estímulos luminosos externos, né, e desacelerar para que essa entrega ao sono venha. E aí, mais uma vez, a gente tem que aceitar uma janela. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que dormir 10 horas da noite, todo mundo tem que acordar às 6 da manhã. Existe um padrão, uma média da população, mas respeite o seu horário, respeite o seu ritmo. E o respeito é regularidade nesse ritmo. Doutora, queria falar sobre medicação. Qual é o momento que, sim, eu tenho que tomar medicação para dormir, até porque eu já ouvi falar que se você dorme 2 horas, acorda, você interromper, é como se você tivesse que começar de novo, porque o sono ele é em processos e você não pode pular um. Às vezes a pessoa tem dor crônica, vira para um lado, não dorme, tem zumbido no ouvido, aí dorme 2 horas, acorda de novo, aí liga a luz. E, ao mesmo tempo, medicações, principalmente para dormir, porque eu já li, passou de 30 dias, começa a ficar perigoso. O que se dá para dizer sobre medicação? Qual é o momento que fala, não, agora tem que tomar mesmo, senão você não vai dormir e fica pior? Então, qual é a hora de procurar o médico? Quando a gente começa a fazer essa associação, eu acordo e não estou bem, eu passo o meu dia e o meu dia não está bom, eu estou cansado, eu estou sonolento, eu não estou produzindo o que eu produzia, eu estou irritado, estou com mau humor, estou com baixa imunidade, né? Pegando resfriado, dores crônicas, as dores aumentam no momento em que eu não estou dormindo adequadamente, é um ciclo vicioso de durmo mal, piora a dor, tenho dor durante o dia, agrava o meu sono. A gente chama isso de comorbidade. Eu tenho sono ruim
e o dia com alguma manifestação em alguma parte do corpo ruim, e um piorando o outro. Esse é o momento de buscar ajuda. A questão é que as pessoas não fazem essa associação, não acham que estão cansados por conta de um sono de má qualidade. Acham que, olha, o sono é isso mesmo, eu quero dormir menos, eu preciso dormir menos e pronto. E a gente tem que entender que não dá para negociar esse tempo biológico de sono. Existem os dormidores curtos, sim, aquelas pessoas que dormem 5, 6 horas e acordam bem, dispostos, funcionantes para o dia seguinte. Bom, então, as pessoas, normalmente, os adultos entre 40 e 60 anos, dormem em média de 7 a 8 horas. Isso não significa dizer que seja uma regra, mas a gente tem que seguir o nosso tempo de sono, respeitar esse tempo de sono. E tem alguma forma de medir, doutor? Às vezes você dormiu 7 horas, mas não acorda bem. Às vezes dormiu menos, acorda bem. Não tem como medir isso assim? Isso eu sei que tem, por exemplo, aqui em São Paulo tem, acho que é o Instituto do Sono. Aliás, uma vez eu estava numa fila e a menina falou assim, olha, no Instituto eles estão fazendo o teste, né? Para o sono. Aí a outra falou assim, eu devia ir porque eu não durmo bem, mas pode levar Rivotril? Ela falou, não, não pode levar não, né? Ou seja, a gente tem que dormir bem, saber se dormiu bem e evitar a medicação quando ela não é indicada, quando não é necessária, né? Mas a gente, aí só um especialista para saber se a gente está realmente dormindo bem, né? Então, nesse momento que essas coisas estão acontecendo, eu não estou dormindo adequadamente, é o momento de buscar ajuda, sim. Aí, Uhum. o médico é que vai definir se há uma necessidade de prescrição e que Uhum. tipo de remédio. Porque não é uma receita de bolo. Né? A insônia, Certo. por exemplo, não é única. Né? Tem insônia, ponto, vou tratar com esse remédio e vou resolver. Não é assim que funciona. A gente tem que fazer uma anamnese, uma história importante, saber o que está associado com aquele paciente, qual é o cronotipo daquele paciente, se tem ansiedade, se tem depressão, se tem dor, se é hipertenso. Algumas vezes nós temos que lançar mão da polissonografia, né? Essa ferramenta que estuda o nosso sono. A gente tem laboratórios hoje em todo o país, né? Todo o país a gente tem laboratório. A Associação Brasileira do Sono tem no site dela, que é o www.absono.com.br, todos os profissionais certificados no Brasil inteiro. Então, nesse momento, o médico vai definir: será que eu preciso realmente fazer uma polissonografia? Né? Será que esse indivíduo para de respirar? Será que ele tem um movimento anormal durante o sono? Será que o eletroencefalograma dele é normal? Será que o ritmo cardíaco é normal? Será que cai o oxigênio durante a noite? Quer dizer, são questões que o paciente não pode dizer para a gente e a gente não pode adivinhar. Nunca, né? Porque essas medicações são perigosas. Medicações para dormir podem gerar dependência. Então, não use a medicação do seu pai, do seu tio, do seu marido, que o vizinho falou que é bom, que ele dorme com isso ou Uhum. com aquilo. Quando a gente faz Certo. polissonografia e usa a medicação, normalmente a gente pede para o paciente ir para o laboratório utilizando a medicação de rotina. A gente não tira nenhuma medicação. A gente quer Uhum. reproduzir a realidade do paciente. Doutora, a senhora já atua, é uma referência no Brasil em relação ao sono, é presidente da Associação Brasileira do Sono. Nesses anos que a senhora atua, eu gosto de falar das coisas que dão certo. A senhora já viu um paciente que falou que não dormia, que tinha problema, e um dia ele chegou, talvez, no seu consultório e falou: olha, eu segui isso, eu estou fazendo assim, e agora estou dormindo bem, estou restaurando a saúde. Quem é que. Quais são os bons resultados? Vem de onde? Olha, o bom resultado é a parceria. Né? O paciente tem que entender, primeiro, que muitos transtornos de sono são crônicos, muitos transtornos de sono são difíceis de tratar. A adesão ao tratamento, por exemplo, usar uma máscara para dormir,
Então, esse indivíduo ele tem que entender que esse é a maior indicação, ele precisa dormir com aquela máscara, por exemplo. E aí, essa aceitação, essa disciplina, quando a gente dá um diário de sono para o paciente, para ele me dizer, nesta semana, que horas você deitou, que horas você levantou? Você cochilou durante o dia? Você tomou alguma medicação extra a que eu te passei? Então, essa troca é muito importante para um bom resultado, para que a gente tenha um bom desfecho. E, logicamente, a gente, na grande maioria das vezes, tem um bom desfecho. Qual é o desfecho? Que o paciente diga, estou dormindo bem, estou satisfeito com o meu sono, voltei a produzir, voltei a ficar feliz, voltei a ver o dia colorido e a conseguir fazer as coisas, ter motivação. Então, a gente precisa buscar ajuda. Existem casos mais difíceis, existem casos de medicações crônicas, mas sempre supervisionada pelo médico. Doutora, fala um pouquinho mais dessas anotações, porque eu achei muito interessante, né? A gente precisa se conhecer. Como é que a senhora passa essa questão da e é diária, por quanto tempo, o que eu tenho que escrever? Então, entram nas higienes do sono, né? Então, eu falei já algumas aqui. É um momento em que a gente está sozinho, né? A gente está com a gente mesmo. E aí vem o quê? As preocupações, a gente chama de ruminações, a gente fica com aqueles pensamentos que ficam retroalimentando, os medos, as decepções, as mágoas, os compromissos, as metas do trabalho, tudo começa a passar na cabeça. As pessoas que têm ainda o estado chamado de hiperalerta ou hipervigilância, nesse momento, o que as pessoas falam? Nossa, eu estava até cansada, estava até sonolenta na televisão, lá na sala, quando eu vim para o quarto, acabou. Eu comecei a pensar nisso tudo. Então, é nesse momento que uma das técnicas é essa. E não deve ser o celular. Porque o celular, eu tenho as redes sociais, eu tenho o WhatsApp, eu tenho... E aí eu começo a interagir com outras coisas que aumentam o grau de alerta. Então, o ideal é ser um caderninho mesmo. Saia da cama, vá para uma cabeceira, vá e comece a escrever. Não esqueça, marcar o dentista, visitar a minha mãe, passar no mercado, comprar isso na farmácia. Amanhã eu tenho que ler tantas laudas, etc. Tudo que vier de preocupação na sua cabeça, anote nesse caderninho. Eu tinha entendido que era para fazer uma anotação durante o dia todo. Hoje dormi, 11 horas tive sono, mas não é. É principalmente na hora de dormir, quando os pensamentos começam a povoar a cabeça, é isso? Bom, são duas coisas diferentes. O diário de sono, a gente preenche em 2 momentos. De manhã cedo, para explicar como é que foi a noite. E à noite, para explicar como foi o dia, com todas as perguntinhas que tem o diário. Isso é uma questão separada. A segunda anotação é essa. Eu fui deitar e o pensamento começou a vir e começou a poluir. E aí a forma da gente esvaziar essa mente para que a gente consiga entregar o sono é colocar no papel as preocupações e os apontamentos que a gente tem que fazer. Porque senão eu não posso esquecer. O que eu estou fazendo no cérebro? Estimulando o alerta. E é exatamente o que eu tenho que fazer. Desacelerar. Então, escrever funciona muito. Que bom. Bom, a gente tem só 5 minutinhos, quando o papo é bom, passa muito rápido, mas eu queria que, já que a senhora falou da questão de anotar e que a gente vai deixando a mente mais calma e tal, eu queria que a senhora falasse um pouquinho também da meditação, porque eu fiz algumas pesquisas e, por exemplo, tem uma meditação que você foca e quando o pensamento vem, você fala, não quero aqui, eu quero ficar focado. E outra é ao contrário, o pensamento vem e você observa ele. E é interessante, pelo menos comigo, quando você observa, ele vai embora. Então eu acho que tem similitude com o anotar. Quando você anota, parece que aquilo deixa passar um pouco. É isso, mais ou menos? Fala um pouco da meditação pra gente. Pois eu não sou especialista em meditação, mas meditação faz parte do que a gente indica para os nossos pacientes, né, da chamada terapia não farmacológica. Existem vários tipos de meditação, né? O mindfulness,
que essa meditação de eu estou aqui, eu estou presente, eu sou contemplativo e eu estou vivendo o agora. É uma das meditações que mais estudos científicos têm, porque, logicamente, a gente vai ensinar ou indicar para o nosso paciente o que a gente tem de evidência científica. Por exemplo, a Claro. terapia cognitivo-comportamental para insônia é sabidamente uma recomendação de vários guidelines, de vários consensos mundiais que funcionam para o sono. E a meditação também. Só que a meditação funciona da mesma maneira que a yoga funciona, que a massagem funciona, que a leitura de um livro funciona. Essas meditações, para deixar o pensamento passar é uma forma. Para outra, focar num único pensamento é o que funciona. E aí, Sim. Jeremy, não tem regra. Eu acho que a gente não pode descartar nenhuma possibilidade que seja inócua, que não gere problemas para nós e que funcionem. Então a gente fala assim, experimente. Se você fizer acupuntura e aí diminuir a sua dor e isso te ajuda no sono e você tem um sono melhor com isso, então esse é a sua forma de tratar. Por isso é que é individualizada. E agora, a meditação muitas vezes a gente não faz na hora de dormir. A finalidade é que você consiga passar o seu dia sem exacerbações, sem taquicardia, sem respiração ofegante, sem estresse, preocupação excessiva, ou seja, não se destemperar, não passar do ponto, né? Você conseguir realizar as suas atividades, realizar o seu compromisso, a sua agenda, mas de uma maneira equilibrada, né? É lógico que tem o dia de uma prova, o dia que eu vou me apresentar não sei aonde, isso aí são as exceções, né? Esse dia você tem que ficar nervoso mesmo, porque todo mundo ficaria. Mas o seu dia a dia, a sua rotina, não pode ser estressante, porque, logicamente, você vai estar estimulando um eixo do sistema nervoso central que lhe gera essa tensão e essa ansiedade e que vai refletir na hora de dormir. Aí precisa, às vezes, conversar com um psicólogo, porque não está fácil, não, durante a pandemia, para manter a calma aí com tantas alterações. Esse dia eu conversava com uma pessoa, numa entrevista, ela falou assim, então, antigamente, né? Aí ela parou e falou assim, não, gente, antigamente, há 3 meses, mas é que as mudanças foram tão drásticas que parece que, no tempo, elas também são grandiosas. Eu conversei com a doutora... que é Andréa Bacelar, que é neurologista, presidente da Associação Brasileira do Sono, e eu vou deixar a senhora aí, tem acho que mais um minutinho para a gente encerrar. Eu gostei muito dessa parte que a senhora falou, da questão de dividir o dia nas 8 horas, né, que muita gente não está conseguindo, 8 horas para o trabalho, 8 horas para o lazer, entretenimento, e até estudo, talvez, né, e 8 horas para dormir. Eu acho que esse é um bom princípio para a gente ter na mente, para a gente começar a disciplinar mais e ter, enfim, bom sono. Deixa a senhora, então, com as suas considerações finais para quem nos acompanha. E entender que o tripé de uma boa saúde é dormir bem, fazer atividade física e ter uma alimentação saudável. Por quê? Nós não vivemos numa bolha, né? Então a gente tem os problemas, a gente tem os desafios, a gente tem a questão familiar, a questão profissional, a questão financeira, todos vivendo esse problema neste momento de uma maneira mais difícil ou menos difícil, mas sempre com alguma intervenção nesse sentido. Mas se a gente consegue fazer essas outras 3 questões, esse tripé da saúde bem feito, se a gente divide o nosso tempo, essas 24 horas desta maneira, a gente se sente produtivo. Poxa, eu consegui ler, eu consegui fazer isso. Na hora do lazer, né, ter empatia, ser solidário, ajudar o próximo, isso gera sensação de bem-estar. Beliscar alimentos não saudáveis para o sistema de recompensa se saciar. Então, essa é a dica nesse momento que estamos vivendo.
Muito bem, conversei com Andréa Bacelar, neurologista e presidente da ABS, Associação Brasileira do Sono, que contribuiu aqui com a gente nessa meia hora. Daria para falar muito tempo, né? Já fica o convite aqui para falar de algum tema que a senhora queira e a associação, porque eu acho que na pandemia essa questão da saúde do sono é das mais relevantes. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou até aqui, continue mandando as suas sugestões que a gente vai trazendo aqui no Alesp Conecta. Até a próxima edição.